Capítulo 16, no qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante deste armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia. Voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como novo imposto sobre as compotas ou falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso, e o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderia convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? O pobre diretor teria gostado de imprimir, em toda a extensão da primeira página, um título sensacional como, por exemplo, Fulminante avanço dos Volás, ou Irresistível ataque das tropas Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera. O seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do Sr. Papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, com o diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se haviam enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam, em volta das metralhadoras e dos revólveres, um espesso emaranhado que o visco de meimendro negro vinha agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrocham, com baionetas que não espetavam e que os mais belos buquês privavam de toda eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos canhões, tão consciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenavam à imobilidade e às compressas mornas esses pobres soldados que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie não me toques. Que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes, isso se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos desta planta, que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava partida, a menor pressão no acelerador, produziam-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram o mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas. Roseiras bravas, às quais se misturavam a madressilva e as buganvilhas, lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiam plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria.
Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia esternutatória. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar, cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas, onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis, impotentes, os 2 exércitos haviam estacado, um diante do outro. As más notícias voavam. O senhor papai já estava a par de tudo, e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora. Pois, como dizia o senhor papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que disponham de bons canhões. Esperou até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes abatera-se sobre os contingentes dos volás, que haviam respondido inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os volás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos retiraram, e o deserto cor de pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Capítulo 17, no qual Tistu corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. Tistu saltou da cama aquela manhã porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de mira-pólvora estava parada. As 9 chaminés não fumegavam. Tistu correu ao jardim. Sentado em seu carrinho de mão, Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia. — Ah, você está aqui! — exclamou ele. Em matéria de trabalho bem feito, não poderia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido. Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tistu, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, Bigode acrescentou: já não tenho mais nada para lhe ensinar. Você já sabe mais do que eu e anda mais rápido. Vindo de um mestre com um bigode, este elogio aqueceu o coração de Tistu. Do lado das cavalariças, Tistu encontrou ginástico. Que maravilha! Soprou-lhe Tistu na orelha bege. Fiz parar com flores uma guerra. O pônei não pareceu nada surpreso. Por falar nisso, respondeu ele, gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para o almoço, e cada vez a menos pelo campo. Pense nisso, Tistu, quando houver tempo. Essas palavras mergulharam Tistu numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado, isso já o percebera muito, mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha o polegar verde. Felizmente, ginástico não fala com ninguém, além de mim, disse Tistu consigo mesmo, e voltou pensativo para casa. Aquele pônei, via-se bem, sabia muita coisa. Na casa que brilha, as coisas não iam como de costume. Primeiro, fato indiscutível, os vidros já não brilhavam tanto. Amélia não cantava mais diante do forno. Tu não te lembras da casinha pequena? Sua canção predileta. O criado Carlos já não polia o corrimão. Dona Mamãe estava de pé desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Tomava o café com leite na sala de jantar. Ou melhor, o café com leite estava diante dela. Ela não tocava na xícara. Mal viu Tistu atravessar a sala. O senhor papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas em companhia do senhor Trovões. E ambos andavam a passos largos, de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro e às vezes davam-se as costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. Uma ruína! Uma desonra! Só resta fechar! Quanto desemprego! Exclamava o senhor papai. E o senhor Trovões respondia com o eco de um trovão rolando pelas nuvens. Conspiração! Sabotagem! Atentado pacifista! Ah, meus canhões, meus lindos canhões!
prosseguiu o Sr. Papai. Tistu, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. Eis como são as pessoas grandes, dizia consigo mesmo. O Sr. Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra. Eles deveriam estar contentes, em vez de se zangarem. O Sr. Papai, esbarrando de novo no ombro do Sr. Trovões, gritou fora de si. Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões! Ah, se eu também o agarrasse! Respondia o Sr. Trovões. Mas talvez não haja nenhum responsável. Forças superiores! É preciso abrir um inquérito. É um caso de alta traição. Tistu, vocês já sabem, era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete de guirlandas, de frente ao retrato do Sr. Vovô. Tomou respiração e disse: fui eu que semeei flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos esperando o tapa. Como o tapa não veio, ele abriu de novo as pálpebras. O Sr. Papai tinha estancado num canto do salão e o Sr. Trovões no outro. Eles olhavam Tistu, mas parecia que não o estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estão acreditando, pensou Tistu, e para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas, como quem dá a solução de uma charada. Os volúveis na favela, fui eu. A cadeia, fui eu. O edredom de pervincas para a menina doente, fui eu. E o baobá na jaula do leão, fui eu também. O Sr. Papai e o Sr. Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tistu florista em domicílio não lhes podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de que iam abrir a boca para declarar. Para de dizer tolices e deixe as pessoas grandes em paz. Pensam que estou me gabando, pensou Tistu. É preciso que lhes prove a verdade. Aproximou-se então do retrato do Sr. Vovô. Sobre o canhão que servia de apoio ao venerado fundador da manufatura de Mirapólvora, encostou o polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente e viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho, que deu primeiro uma folha, depois outra e em seguida as campânulas brancas. Pronto, disse Tistu, eu tenho polegar verde. Ele esperava que o Sr. Trovões ficasse escarlate e o Sr. Papai todo branco, mas foi o contrário. O Sr. Papai deixou-se cair numa poltrona com o rosto cor de púrpura, enquanto o Sr. Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante desse duplo espetáculo, Tistu compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O Sr. Papai, como vocês já puderam constatar ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o Sr. Trovões tomou parte. Depois, fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisso. Tistu tinha polegar verde, usara o polegar verde e parara com o polegar verde a fábrica de Mirapólvora. Porque, como era de esperar, os ministros da guerra e os generais que se abasteciam normalmente em Mirapólvora haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia, evidentemente, uma solução, que ocorreu a muitas pessoas destituídas de imaginação. Trancar Tistu na cadeia, porque ele semeava desordem, e comunicar pela imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação de outrora. Mas o Sr. Trovões... Sim, até o Sr. Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa, disse ele sem gritar. A desconfiança irá parar por muito tempo sobre nossos produtos, e fechar Tistu na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos cujas raízes derrubarão as paredes, permitindo-lhe a fuga.
A gente não pode se opor às forças da natureza. Como o Sr. Trovões mudara. Suas orelhas, desde o dia da queda no salão, haviam embranquecido e sua voz se acalmara. E depois, por que não dizê-lo, o Sr. Trovões não suportava imaginar Tistu em uniforme de forçado, andando em roda, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos. Mas logo que se trate de um menino de quem a gente gosta, é tudo diferente. Pois está aí uma coisa que ninguém esperava. O Sr. Trovões, apesar de suas arengas, dos seus eros, da sua bofetada, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tistu e que se afeiçoara a ele, que não suportaria deixar de vê-lo. São assim, muitas vezes, as pessoas que falam grosso. Aliás, o Sr. Papai ter-se oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tistu. O Sr. Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Nós tínhamos conseguido 2 sucessos, disse ele à dona mamãe. Fabricávamos os melhores canhões e fazíamos de Tistu um menino feliz. Parece que as 2 coisas já não podem coincidir. Dona mamãe era suave, bela e bondosa. Uma pessoa encantadora. Escutava sempre com maior interesse e mesmo com admiração as palavras do marido. Desde o triste caso da guerra dos Volás, ela se sentia um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. Que fazer, meu caro, que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa é tanto o destino de Tistu quanto da fábrica, prosseguiu o Sr. Papai. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginávamos que ele iria suceder-me na fábrica, como eu sucedera meu pai. Ele tinha todo o seu caminho traçado. Fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse Dona Mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não sente gosto pelas armas. Parece evidente. Dir-se-ia que sente inclinação pela horticultura. O Sr. Papai se lembrou das palavras do Sr. Trovões. A gente não pode se opor às forças da natureza. É claro que nada podemos contra essas forças, refletiu o Sr. Papai. Mas podemos pô-la a nosso serviço. Ele se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho a certeza de que é a melhor, disse Dona Mamãe, com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do Sr. Papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócio têm o segredo dessas viravoltas repentinas, desses inesperados arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e miosótis fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores, tudo concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O Sr. Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas onde se lia: plantai flores que crescem numa noite. Ou então, as flores de Miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida: dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Os clientes afluíram e a Casa que Brilha recuperou a antiga prosperidade. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Flores da Nó.